estar ali clamando ao Senhor também, acordar de manhã clamando ao Senhor. Seja assim o nosso viver, e assim nós viveremos uma vida que te agrada. Nos ajuda em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos, Pai. Amém. Muito obrigado, Pastor Paulo. Quero agradecer também ao meu amigo, pastor Armando, pastor dessa igreja, um amigo particular. Deus deu, sua esposa, a irmã Cristina. Deus abençoe, estimo melhoras ao pastor Armando, que possivelmente está nos acompanhando online. Deus abençoe o senhor. Louvar a Deus também pela vida dos pastores desta igreja, que são nossos amigos aqui. Deus abençoe o pastor Denis, que é, além de pastor, amigo, é também meu cunhado, casado com a Sunamita, a minha mana. Deus abençoe Danilinho, Felipe. Muito bom estar com todos os pastores aqui. Pastor Antônio Carlos, Josué. Já foi consagrado pastor já, Josué? Vai estar no caminho, em nome de Jesus, né? Daqui a pouco vai ser, se Deus quiser. Josué tem um coração na obra, junto com toda a sua família. Bom ver aqui toda essa equipe de louvor, instrumentistas. Deus abençoe, Marquinhos. Deus abençoe todos vocês. É muito bom estar aqui na Nazareno, porque aqui a gente se sente em casa. Estou feliz com a minha mana Madalena, também meu cunhado Paulo, a irmã do Paulo, que veio lá do Espírito Santo, né? A irmã Creuza. Deus abençoe a senhora. Ela veio aqui conhecer esse trabalho. Deus abençoe o Dudu. Também o Almino. Bom te ver aí, viu, Almino? Deus abençoe o nosso goleirão lá. Como é que é o nome do goleiro? É o David, né? David, Deus te abençoe, viu? Eu tô para ir lá, viu? Naquele trabalho lá do vôlei lá, viu? Vou ver se eu soltar assim 30 centímetros eu já consigo. Vamos ver. Essa igreja é uma igreja que nós amamos muito. Deus abençoe os irmãos. 1 Samuel, capítulo de número 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, o versículo de número 10. Fala assim, ó. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Amém e amém. Uma palavra que está em uso nos nossos dias é a palavra empoderamento. Essa palavra empoderamento, ela é uma palavra que tem sido ligada às mulheres e à causa feminina. E ela tem sido usada no sentido de empoderamento feminino. Mas a Bíblia, ela também fala de empoderamento. Não empoderamento financeiro, não empoderamento intelectual, não empoderamento social, não empoderamento no aspecto de mobilização, mas a Bíblia fala de empoderamento, ou seja, a Bíblia fala de um revestimento de poder do Espírito Santo de Deus. E fala que quando uma pessoa está empoderada ou apoderada de Deus, ela pode fazer coisas extraordinárias. A expressão hebraica para apoderou-se Deus ou o Espírito de Deus de Saul significa que Deus tomou posse de Saul. Deus adquiriu Saul. Deus colocou Saul sobre o seu domínio de uma forma firme e enérgica. Deus
tomou Saul para si. Quando o Espírito Santo de Deus, ele apodera-se de uma pessoa e empodera esta pessoa, o Espírito Santo faz com que essa pessoa consiga realizar obras extraordinárias. Se nós formos cheios do Espírito Santo, se nós formos tomados pelo poder de Deus, com certeza a nossa vida não será uma vida corriqueira, uma vida rotineira, uma vida comum. Se nós formos cheios do poder do Espírito Santo, se o Espírito Santo se apoderar de nós e nos empoderar, com certeza nós faremos também, a exemplo de Saul, coisas extraordinárias. Uma igreja pouco cheia do Espírito Santo é mais uma porta aberta na cidade. Cumpre bem o seu papel de evangelização, mas não se torna uma igreja relevante. Uma casa que não é cheia do Espírito Santo, não é apoderada do Espírito Santo e empoderada pelo Espírito Santo, é uma casa comum, só mais o endereço, só mais uma localização, só mais um lote. Uma pessoa que não é tomada pelo Espírito Santo, ainda que ela seja crente, ainda que ela tenha o nome dela no rol da secretaria da igreja, ainda que ela tenha uma carteirinha de membro, ainda que ela tenha até algum cargo na igreja, exerça alguma liderança, cumpra alguma funcionalidade, pratique algumas atividades funcionais no reino de Deus, tudo que ela fizer será dentro do esperado, será dentro daquilo que é pensado, daquilo que é comum. Agora, quando você tem uma igreja apoderada do Espírito Santo e empoderada pelo Espírito Santo, quando você tem uma casa, uma família tomada pelo Espírito Santo, quando você tem uma pessoa que é dominada pelo Espírito Santo, tanto a pessoa, quanto a família, quanto a igreja saem do padrão da vida comum, da vida média, e consegue realizar obras extraordinárias. Como que é o Saul antes do empoderamento do Espírito? O Saul, ele é um homem comum. Segundo o capítulo de número 9, versículo 1, ele é um judeu. Ele é mais um judeu comum. Segundo o capítulo 9, versículo 1 ainda de 1 Samuel, ele é um homem da tribo de Benjamim, como tantos homens da tribo de Benjamim existiam naquele tempo. Ele é filho de Quis, e ele é filho de um fazendeiro, filho de um empresário, filho de alguém que tinha posses, ouro, prata, bronze, tinha animais, tinha escravos, servos, servas. Um filho comum de um homem que tinha uma vida boa socialmente falando. Quem é o Saul antes do Espírito Santo se apoderar dele e empoderá-lo? Ele é um jovem comum que a única coisa que o destaca é que ele é mais bonito. Como diz 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, ele tem uma beleza física distinta. Ele tem, de repente, uma estatura e uma estrutura física que o distingue. Mas escapando desse corpo e escapando desse rosto que tem algum destaque, ele é um jovem comum. Ele é mais um jovem. Se você visse Saul, você o perceberia por conta das suas
características físicas, mas não passava disso. Tudo nele era um homem, mostrava que ele era um homem comum, era mais um judeu, mais um benjamita, mais um filho de Quis. Ele é mais um, simplesmente mais um jovem, tem a sua beleza, mas está na janela da beleza, porque todo jovem é bonito, ainda o jovem que é feio na juventude é bonito, mas depois ele vai mostrando a realidade dele mesmo, e a realidade vai ficando dura. No final da vida só é bonito quem é bonito mesmo. No começo da vida também, só é bonito quem é bonito mesmo, porque o tempo vai causticando a gente, e aí as belezas vão indo embora. Então, ele é um jovem comum, um homem comum, não tem nada de especial, nada de singular. Era um homem que tinha lá suas características boas, mas era um cidadão comum. Mas um dia, esse indivíduo que é simples, que é mais um na multidão, ele vai passar por um processo, e nesse processo ele vai ser empoderado pelo Espírito Santo de Deus. E o processo de Saul tem a ver ali com o versículo de número 3, que é a obediência aos pais. O Saul, ele é cheio do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa obediente aos pais. Se nós olharmos o decálogo, que são os 10 mandamentos, nós vamos ver que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses. O segundo mandamento é: não farás imagens de Deus, nem de coisas no céu, na terra e nem debaixo da terra. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do teu Deus em vão. E o quarto mandamento é: guarda o sábado como dia de descanso do Senhor. E o quinto mandamento, esse com promessa, é: honre o teu pai e a tua mãe, para que tudo o que você fizer, você vá bem, e para que você consiga ter uma vida prolongada na terra. Então nós encontramos no Saul uma coisa interessante, que ele obedece os pais. Essa prática de obedecer os pais é demonstrada quando ele vai atrás das jumentas que o pai dele havia perdido. Quando ele sai caminhando, andando atrás de cumprir a ordem que o pai lhe deu. E aí, enquanto ele está nesse processo de obediência, ele encontra um arraial de profetas, e lá eles estão orando, e o Saul ora também, e o Espírito de Deus vem sobre ele. Isso mostra que o Espírito Santo, ele se apodera e empodera aquele que entra para o caminho da obediência. O caminho da obediência, ele é penoso. O caminho da obediência, ele é custoso. O caminho da obediência é o caminho da humildade. O caminho da obediência é o caminho da luta contra si mesmo. O caminho da obediência é o caminho difícil, mas se o Saul, ele entra pelo caminho da obediência, ali está a maior possibilidade dele encontrar o poder do Espírito Santo e ser empoderado pelo Espírito Santo para fazer coisas extraordinárias. É óbvio que Deus, às vezes, ele pode sim derramar do seu Espírito sobre pessoas relutantes, recalcitrantes, sobre desobedientes, sobre indivíduos que resistem de serviço dura. É óbvio, porque a graça de Deus, ela superabundou onde abundou o pecado. Mas a regra é que Deus privilegia, a regra é que Deus premia, a regra é que Deus recompensa a obediência. Por isso, se nós podemos aprender uma coisa com esse processo de Saul ser empoderado, é que nós devemos aprender a ser obedientes. Obedientes a Deus, obedientes aos pais, obedientes às autoridades, obedientes no trabalho, obedientes na igreja,
obedientes às autoridades espirituais, obedientes dentro de casa, o marido obedecendo às recomendações da esposa e a esposa obedecendo às recomendações do marido. Assim há paz, e é este o caminho único e possível para recebermos o poder do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos, de forma alguma, fazer apologia ao contrário, porque as Escrituras mostram que o Saul, ele encontra a bênção, ele encontra o Espírito Santo, ele encontra a virtude de Deus quando ele está no caminho da obediência. Ide e aprendam, obediência quero e não sacrifício, misericórdia quero e não sacrifício. Nós temos que lutar contra a nossa própria carne nesse processo de aprendizagem do caminho da obediência, mas aquele que toma com ousadia esse caminho, recebe de Deus virtude e graça para fazer coisas extraordinárias. Tem gente que não se dobra, tem gente que não recua, tem gente que não cede, tem gente que, de fato e de verdade, não se contorce, porque o caminho da obediência tem a ver com isso. Mas o Saul, ele é o contrário. Ele é um ser humano comum, mas ele entra num processo, ele entra num caminho que vai desembocar no empoderamento do Espírito Santo sobre ele. E esse caminho passa pela obediência. Que aqui nós tenhamos uma comunidade de homens e mulheres que sejam obedientes. Obediência não pelo medo, obediência não pela ameaça, obediência não pela recompensa, obediência não por aquilo que vai receber ou por aquilo de negativo que deixará de receber, mas que tenhamos uma comunidade de seres humanos obedientes, que sirvam de fato e de verdade por uma voluntariedade no coração, na mente e na alma. Agora é interessante que ele não é só um indivíduo que é obediente, ele é um indivíduo também que ele pensa nos outros, ele é agregador. O versículo de número 3 e o versículo de número 9 de 1 Samuel, capítulo 9, o versículo 3 e o versículo 6 de 1 Samuel 9, falam assim, que ele trabalha com companheiros, ele inclui pessoas, ele não é um indivíduo solitário na vida, ele não é um indivíduo ensimesmado na vida, pelo contrário, ele vai buscar as crias do seu pai, e quando ele está indo buscar as crias do seu pai, ele leva um moço com ele, ele não pensa na vida apenas no seu próprio umbigo, ele não pensa na vida apenas na sua própria trilha, na sua própria senda. Ele pensa sempre em trazer mais alguém, em agregar, em abençoar pessoas, em estender as suas mãos. O sentimento do Saul tem a ver com o sentimento de Jesus. Quando Jesus chega lá em Jerusalém, e ele diz para Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar. Tem gente que parece que tem o ministério da separação, o ministério da dissensão, o ministério da facção, o ministério do conflito, e o Senhor não privilegia isso. O Senhor privilegiou o Saul, porque o Saul é o homem do companheirismo, é o homem da agregação, é o homem da agremiação, é o homem da promoção da comunhão, da promoção da amizade, da promoção de fato e de verdade do companheirismo. Deus, ele não privilegia aqueles que decidem andar de forma solitária. Ele privilegia aqueles que, ainda que andem de forma mais lenta, mas sempre procuram agregar pessoas, trazer gente. Esse sentimento do Saul é igual ao sentimento do Abraão, quando o rei de Sodoma vai e fala para ele depois da guerra, fica com os despojos, que eu vou ficar com as almas. Aí o Abraão falou, não senhor, o senhor fica com os despojos e dá as almas para mim, porque as almas me são muito caras, as pessoas me são muito importantes, as pessoas não são descartáveis, elas não podem ter comigo uma
relação de uso e fruto, não. Elas não valem pelo que produzem, elas não valem pelo quanto fazem, elas valem pelo que são. E se são, precisam andar comigo, estar comigo. Isso aqui é a mentalidade daquele que busca unir a família, daquele que busca unir os irmãos na igreja, daquele que busca unir as pessoas no trabalho, daquele que busca unir o santo ministério que trabalha na obra do Senhor. Tem gente que não pensa para dentro, só pensa para fora, só pensa para esse movimento de expansão e de expulsão, quando na verdade o Senhor não privilegia isso. O Senhor privilegia a agremiação, o ajuntamento, a irmandade, a coletividade. Quando nós trabalhamos como Saul, nós encontramos a virtude do alto. Você é uma voz na sua casa, não uma voz separatista, não uma voz para pontuar e ponderar coisas que vão afastar, que vão enlarguecer os relacionamentos, não, mas você precisa ser uma voz lá que vai ajuntar, que vai produzir comunhão, porque Deus privilegia não aquele que fica separando os outros, não aquele que fica espalhando, mas Deus privilegia o Saul, que podia fazer sozinho, mas ele quer abençoar alguém, então ele inclui essa pessoa. Que podia realizar sozinho, mas ele traz alguém e ele divide aquela bênção, divide aquela virtude. O homem não é importante para Saul porque ele tem um bom cargo. Ele não é importante porque ele tem um bom brasão familiar. Ele é importante porque ele é homem, porque é um ser humano, porque é uma pessoa. E Saul diz: anda comigo. Nós não podemos olhar para a Bíblia e enxergar Deus privilegiando aqueles que espalham, mas nós podemos olhar para a vida de Saul e vermos Deus premiando com a virtude, com a graça, com o poder do Espírito Santo, aquele que procura sempre andar junto, aquele que procura fazer de tudo para as pessoas estarem unidas, aqueles que vão encurtando distâncias e promovendo a paz. Bem-aventurados são aqueles que promovem a paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Saul, ele está nesse processo de obediência, nesse processo de agremiação, e Deus vai privilegiar isso. Ele é um necessário. Ele é aquele indivíduo que faz o necessário até esgotar todas as possibilidades. É interessante que nos versículos 4 e 5 diz que ele vai na região de Efraim. E quando chega lá na região de Efraim, ele vai nas regiões montanhosas de Efraim. E depois ele não encontra as jumentas ali em Efraim. E também não encontra as regiões montanhosas de Efraim. Aí, pastor Antônio Carlos, ele não desiste. A Bíblia diz assim: e ele então se dirige à terra de Salisa. Ele é um indivíduo que assim vai em Efraim, vai nas montanhas, vai na terra de Salisa, e depois ele vai lá na terra de Saalim, e depois ele anda por todo o território de Benjamim, e depois ele vai na terra de Zuf. Ele praticamente bate toda a área, ele bate toda a região. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um indivíduo que luta até as últimas consequências para fazer o que tem que ser feito, para cumprir o seu ministério, para cumprir a sua chamada e para cumprir a sua vocação, para fazer o que foi exigido dele fazer. Ele não desiste no caminho, ele não para no caminho, ele não esmorece, ele não deixa o tempo sabotá-lo, ele não deixa as dificuldades desanimá-lo, ele não deixa as distâncias desencorajá-lo, ele não deixa, aleluia, glória a Deus, as montanhas vencê-lo, não! Ele é um indivíduo que ele faz o necessário até esgotar todas as possibilidades. Deus não privilegia quem para diante das primeiras dificuldades. Deus não privilegia aqueles que desistem diante das primeiras resistências. Deus não privilegia aqueles que largam de mão quando os primeiros confrontos, os primeiros conflitos acontecem, não. Deus privilegia na vida aqueles que insistem, que vão até o fim, que batem, que insistem, até fazer de tudo que podem para cumprir o seu papel.
Deus quer que a gente aprenda com Saul. Deus não privilegia aqueles que retrocedem. Deus não privilegia aqueles que param no meio da caminhada. Deus não privilegia aqueles que esmorecem, aleluia, no meio da jornada. Não! Deus falou: Saul, você vai até o fim. Mas aqui cheguei em Efraim, não está. Mas tem as montanhas, vamos nos embrenhar nas montanhas. Nas montanhas de Efraim também não está. Então tem a terra de Salisa, vamos lá, não está. O moço disse: e aí, cansou? Ele disse: não, vamos lá em Saalim. Cansou? Não, vamos lá nos territórios de Benjamim. Vamos bater ponto por ponto, cada metro quadrado da região de Benjamim nós vamos visitar. Bom, e agora? Ainda tem a terra de Zuf que a gente não visitou. Nós vamos lá e a gente vai fazer tudo o que for necessário para cumprir os propósitos da nossa vida, para cumprir o nosso papel. Profissionalmente a gente não pode desistir. Na vida estudantil a gente não pode desistir. Na carreira da fé a gente não pode desistir. Aleluia, na carreira ministerial a gente não pode desistir. Na vida conjugal a gente não pode desistir. Na criação dos filhos a gente não pode desistir. Deus não premia quem abandona o barco. Deus não premia aquele que se cansa e sai da rota. Deus premia aquele que se esforça e vai até o fim e diz: se eu vou encontrar ou não, eu não sei, mas eu vou morrer procurando, eu vou morrer batendo, eu vou morrer lutando. Aí Deus vai premiar. Deus premia a insistência, Deus premia a valentia, Deus premia aquele que faz de tudo que pode para obter o resultado que precisa ser obtido. Aleluia, glória a Deus. Deus não quer ver você desistindo a primeira montanhazinha que aparece. Tem gente que abre um negócio e não consegue dar sequência. Por quê? Porque a primeira crise já abaixa as portas. O negócio não vai para frente. Tem gente que entra num relacionamento e a primeira discussão já desliga, já pega as malas e vai embora. Esse casamento não vai para frente, essa relação não vai para frente. Tem amizades que não vão para frente porque não há insistência. Deus não premia aqueles que desanimam logo de cara. Deus premia aqueles que vão até o fim. Vai até o fim e você vai ver a bênção de Deus, a virtude de Deus e a graça de Deus. Ele é um indivíduo que ele sabia ouvir bons conselhos. Tem uma hora que ele chega assim, Denis, num ponto que ele diz: bom, não há mais lugar. Aí o moço dele vai e fala para ele, fala assim: o profeta Samuel está aqui próximo e tem lá um arraial de profetas. Você não quer ir lá? Quer dizer, já tentou de tudo. Vamos lá na irmã que ora, vamos lá na profetisa, vamos lá no sacerdote Samuel. Quem sabe lá o Senhor não tem uma direção para nós. E aí sabe o que ele faz? Ele não é um indivíduo que se torna moco para bons conselhos. Ele não é um indivíduo que se fecha na sua ignorância ou na sua autossuficiência ou na sua ensimesmação. Não, ele está aberto a ouvir bons conselhos. Ele está aberto a recepcionar boas sugestões e a crescer na multidão dos conselhos. Uma das coisas que faz a gente não receber vitória e a virtude de Deus na vida é exatamente quando a gente não sabe ouvir bons conselhos. Quando a gente não consegue ouvir o outro e atentar para o outro nas direções de Deus que vem através do outro. Deus fala pela sua palavra, Deus fala no nosso íntimo, mas tem hora que Deus usa homens para falar conosco. E tem hora que Deus vai usar não apenas o arraial lá, porque tudo bem que Deus vai resolver o problema dele no arraial dos profetas, tudo bem, mas ele, para chegar lá, ele vai precisar ouvir a conversa, ele vai precisar ouvir o bom papo do moço. O Saul, se tivesse feito tudo o que fez e voltado para casa, teria, aleluia, se frustrado na caminhada, mas ele resolveu ouvir o bom conselho. E o bom conselho é aquele que nos traz para a presença de Deus, é aquele que nos traz para o rancho dos profetas, é aquele que nos traz para uma vida espiritual mais refinada, é aquele que nos traz para os pés dos homens de Deus, onde podemos receber orações e orientações. O bom conselho nos aproxima de Deus.
E o Saul, ele soube ouvir bons conselhos. Tem gente que não sabe ouvir bons conselhos. E tem gente que não é bom conselheiro. E aqui nós temos dois erros. Um de não aconselhar bem e o outro de não ouvir bons conselhos. Por exemplo, nós temos lá o Naamã, quando ele vê o Rio Jordão, o que ele fala mesmo? Ele diz assim: lá na minha terra tem rios tão bons, como é que eu vou entrar nesse rio aqui? Esse rio é um rio marcado pelo barro. Esse rio aqui é um rio que parece um lamaçal. Eu não vou entrar nesse rio, não tem nenhuma potabilidade. E ele estava indo embora. Quando ele estava indo embora, os moços chamaram e disseram assim: general, a gente não tem nada a ver com a tua vida, a vida é do Senhor, mas a gente está aqui e não poderia deixar de dar essa orientação para o senhor. A orientação é a seguinte: se ele tivesse pedido a tua casa, o senhor teria dado para ele pela cura? Sim. Se ele tivesse pedido 1 tonelada de ouro, o senhor teria dado? Sim. Se ele tivesse pedido 1 tonelada de prata, o senhor teria dado? Se ele está pedindo sobre o senhor tomar banho, toma banho. Toma banho, se você tem dificuldade, toma banho, rapaz. Toma banho, faz dias que a gente te acompanha, o senhor tem dificuldade, toma banho. Toma banho, general. E aí, o que ele faz? Ele vai lá e toma banho. Indivíduos, aleluias, que ouvem conselhos bons. Aleluias, Deus vai colocar gente boa do seu lado para te dar bons conselhos, mas Deus também quer que você se incline a ouvir. Deus não privilegia aquele, aleluias, que não ouve bons conselhos, aquele que anda apenas de acordo com as suas próprias impressões e opiniões e não ouve o papo, não ouve a conversa, não ouve a visão, não ouve o entendimento daquele que está ao lado. O sábio Salomão, ele vai dizer que na multidão dos conselhos, aí está a sabedoria. Você chegou na sua vida em alguma área que está travada, que as coisas não andam, que você sente que está num patamar e não consegue subir e granjear outros. Assim diz o Senhor para você: ouça pessoas que estão ao seu redor, liga para um amigo, pede para conversar com um pastor, pede para conversar um conselho com os irmãos, e você vai ver que na multidão dos conselhos a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Aleluias. E como é que a gente seleciona bons e maus conselhos? Qual é o critério para a gente dizer esse conselho é bom e esse conselho é ruim? O conselho que nos leva para perto de Deus é bom. E todo e qualquer conselho que nos leve para distante de Deus é ruim. É simples. Por que o conselho foi bom? Porque é para você ir lá onde Deus revela e derrama a sua graça, a sua unção e a sua glória. Por que o conselho para o Naamã foi bom? Porque é para ele parar de querer ouvir o seu próprio ego e ouvir a voz do profeta e a voz de Deus. Todo conselho que nos leva para Deus é bom. Agora, todo conselho que nos afasta de Deus, que nos afasta da Bíblia, que nos afasta da igreja, que nos afasta de uma vida de integridade, de santidade, esse conselho não é bom. Que a gente se torne surdo em nome de Jesus para os maus conselhos, mas que a gente abra os ouvidos para receber tudo aquilo que o Senhor tem a nos dar através de pessoas. Aleluias, glória a Deus. Tem um irmão lá na nossa sede, ele é um senhor, hoje ele está com 60 e poucos anos, 65 anos. E ele é músico. E eu trabalhava, agora ele não está mais na sede, né? Ele está na ADR, mas ele era da sede. E ele, interessante, eu estudava na Unip, eu saía, ele estava na portaria. E eu passava lá e dizia para ele assim: você fica fazendo o que aqui na portaria? Aí ele falou assim, além do trabalho, né? Ele falou assim: eu fico aqui guardando o acesso, né? Controlador de acesso, basicamente é isso. Falei: esse tempo que você fica aqui, que não tem ninguém, porque era uma portaria distante, por que você não pega para estudar? Vai estudar, faz o vestibular. Você sabe que aqui, essa universidade, ela te cede a bolsa? Aí eu não sabia, eu falei: vai atrás, a universidade te dá a bolsa. Vai estudar. Ele foi estudar, ele foi atrás da bolsa. Ele fez o curso de Direito, ele terminou o curso de Direito, ele se aposentou. Quando ele se aposentou, ele tirou a OAB, ele abriu o escritório dele fica lá na Zélia, lá em cima. Através dele, toda vez que me vê, Josué, parece um herói para ele. E eu não falei nada, só dei um conselho. É um conselho. É um conselho que te orienta, é um conselho que te dirige.
Ouça bons conselhos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ouça bons conselhos em nome de Jesus. E que conselho que é bom? Aquele que te puxa para Deus, te puxa para aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que te mantém na igreja, aquilo que te mantém numa vida de integridade, de justiça. O Saul, ele é privilegiado por Deus porque ele está no caminho da obediência, porque ele está no caminho do companheirismo, porque ele está no caminho do esforço até a última possibilidade, e porque ele está no caminho de ouvir, aleluias, de ouvir bons conselhos. Outra coisa, o Saul, ele recebe o Espírito Santo quando ele demonstra generosidade. Eu acho interessante o que está no 1 Samuel capítulo 9, versículo 7, quando diz lá que ele fala assim: mas como nós vamos chegar diante do profeta de mãos vazias? Nós precisamos ter algum presente para dar. Aí ele não tinha, mas o moço tinha. E o moço vai falar: eu tenho, eu dou por você e dou aqui por mim, fique em paz. Essa aqui vou cobrar de você lá na frente, se for rei. Chegar um dia lá no palácio, chutando a porta do palácio, falar: e a minha moeda que você pegou lá atrás? Né? Ah, é? Então tá bom, me dá aqui. Eu acho interessante essa preocupação do Saul em ser generoso. Deus não privilegia pessoas muquiranas. Deus não privilegia aquele que entra na piscina com um sorrisal, nada o dia todo e sai do outro lado e o sorrisal está intacto. Deus não privilegia aquele que se entrega a todo tipo, aleluia, de apego às coisas materiais. Não! Deus privilegia os generosos, mentes generosas, almas generosas, espíritos generosos, ações generosas. O Saul, ele tem uma coisa no coração dele: eu não posso chegar lá de mãos vazias. Eu me lembro que o meu pai tinha essa mesma coisa. Ele falava: não é bom chegar naquele lugar de mãos vazias. E assim, a gente aprendeu assim. Não é bom, vai na casa de fulano, leva alguma coisa. Ah, mas ele disse que não precisa, mas você leva alguma coisa, nem que seja para disfarçar, mas leva. Tem que levar alguma coisa. Quando o Davi foi mandado para a guerra, o pai dele, o Jessé, falou: tem um jeito de você passar pelo soldado lá, que estiver guardando o arraial. Qual é o jeito? A hora que você chegar lá, você antes de falar bom dia, boa tarde, boa noite, você abre, fala assim: meu amigo, um queijo para você. Um queijo para você. Esse aqui, queijo que é para você. O rapaz no calor, suando, né? Lá, de repente, vem aquele queijinho fresco, né? Maravilhoso, geladinho. Aí ele diz: pode entrar, que é seu, tudo é seu aqui. Sabe, o Salomão falou que o presente dado antecipadamente aplaca a ira. A pessoa está brava, aí você vai presentear, aplaca aquela ira. Saul, ele é generoso. O Senhor privilegia a generosidade. O Senhor não privilegia, aleluia, a avareza, o sovinismo. O Senhor não privilegia, aleluia, aqueles que amam o dinheiro e que se apegam ao dinheiro. O Senhor não privilegia isso. O Senhor privilegia a generosidade. As mãos de Saul são mãos abertas. Aleluia. E mãos abertas são aptas para receber as bênçãos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus deseja que nós desenvolvamos essa prática boa da generosidade. E essa generosidade tem a ver com as ofertas. A generosidade tem a ver com a obra social. Mas a generosidade tem a ver com a nossa casa, com a nossa família. A generosidade tem a ver com os nossos irmãos. A generosidade tem a ver com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a mulher, com o marido. A generosidade tem a ver com os nossos filhos, com aqueles que estão ao nosso redor. Mas lá em casa ficamos tão felizes esses dias. A Moniquinha está fazendo faculdade de manhã e ela me ajudava, né, antes em algumas coisas no escritório. Mas aí agora fazendo faculdade foi fazer o estágio. E ela, esse mês, recebeu o primeiro salário dela de estágio. Aí eu achei muito legal que ela falou para mim assim: pai e Dudu, vamos lá no Barbosa. Falei: nossa, o que vai acontecer lá? Ela falou assim: eu vou comprar a primeira torta de morango para vocês. E depois dessa vão vir muito mais. Eu falei: amém. Comprou mesmo.
A gente chegou em casa e comeu a tortinha lá, de morango. Eu achei bonito isso, essa generosidade. Isso aí, a gente precisa aprender de berço e cultivar nas mínimas coisas. Porque se você for generoso e tiver as mãos abertas, fique em paz, Deus vai privilegiar você. A virtude de Deus vai te alcançar, a graça de Deus vai te alcançar, a bondade de Deus vai te alcançar, e Deus me dá autoridade para dizer: nunca vai te faltar nada. Seja generoso, aleluia, divida o que você tem, faça o que você puder fazer, se preocupando com os outros, e fique tranquilo, porque Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você e Deus vai cuidar de você. Aleluia, glória a Deus. Ele é um homem, aleluia, ele não tem dinheiro, mas ele tem a prosperidade de Deus. Eu acho interessante 1 Samuel capítulo 9, versículos 8 e 9, que fala a respeito dessa generosidade e de uma prosperidade de Deus que vem sobre Saul. Ele não tem dinheiro, mas ele é um homem próspero, porque a prosperidade nas escrituras não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com o shalom de Deus sobre a nossa vida. E o que é esse shalom de Deus? É essa paz, é esse contentamento, é essa tranquilidade no coração, que o mar pode estar o mais bravio que for, eu descanso em Deus e eu sei que a minha vida está sob o controle de Deus. Que você receba o shalom de Deus e a verdadeira prosperidade de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O dinheiro, se não bem administrado, pode se tornar uma maldição. O dinheiro, se não bem administrado, pode se tornar um ídolo. O dinheiro, se não bem administrado, pode se tornar, aleluia, a nossa derrota. Lembram do mito de Midra? O mito de Midra é assim, não é? Ele pede para que ele fique muito rico. Aí ele encontra lá um gênio que fala para ele: tudo que você tocar vai virar ouro. E ele sai tocando. Aí ele achou muito feliz, ficou muito feliz, porque ele tocou num lenço assim, o lenço virou um lenço de ouro. Aí ele foi lá e trocou o ouro e ficou rico. Aí ele tocou na mesa, virou ouro, tudo virava ouro. Aí ele foi tocar na mulher dele, a mulher dele virou ouro. Foi tocar na filha, a filha virou ouro. E de repente ele percebeu-se solitário. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala de uma prosperidade que não tem a ver com dinheiro, que é a prosperidade do Saul. O Saul, ele não é um homem que tem dinheiro, mas ele é muito próspero. Aleluia. E essa prosperidade é o shalom de Deus, a bênção de Deus e a graça de Deus que estão sobre a vida dele. Levante a sua mão. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem o shalom de Deus sobre você. Você tem a prosperidade de Deus sobre você. Você tem a misericórdia de Deus sobre você. Quando as pessoas entrarem na sua casa, elas vão perceber que lá tem a paz de Deus, lá tem a bênção de Deus. Quando elas conversarem com você, elas vão perceber que você tem a misericórdia de Deus e a graça de Deus em cada uma das suas palavras, em nome de Jesus. Ele é um homem, aleluia, que está no caminho certo. Ele busca o homem de Deus e ele fica perto do homem de Deus até ser orientado. O Samuel, ele não resolve as coisas rapidinho, pastor Antônio Carlos. Ele não vai lá e fala: você veio aqui procurar, tá ali, vai lá buscar. Não. Ele fala para ele assim: olha, tá tendo festa aqui. Faz o seguinte, se purifiquem lá e venham aqui e participem da festa. E ele tem que ficar lá, perto do homem de Deus. Até que, numa certa altura, Deus vai e fala: esse daí, ó, é o homem que eu tinha falado para você que era para ungir rei em Israel. Esse homem aí, e ele é ungido rei de todo Israel. Ele é o primeiro rei da monarquia unida em Israel. Ele é um homem extraordinário. O Saul, aleluia, ele é comum até ele entrar nesse caminho, aleluia, de crescimento. E esse caminho de virtude envolve obediência, envolve tratar bem os companheiros, envolve fazer o necessário, envolve sim receber bons conselhos e ouvir, envolve a generosidade, envolve, aleluia, não confundir dinheiro com prosperidade, e envolve ficar perto de homens e mulheres de Deus, aleluia, que podem de fato e de verdade nos orientar e nos abençoar. Aí sim
o Saul é empoderado pelo Espírito de Deus. E quando ele é empoderado, acontece 1 Samuel 10:10. E então o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele, cheio do Espírito Santo, realizou obras extraordinárias. A primeira obra que ele fez foi a obra da profecia. Ele profetizou. Esse profetizar aqui tem a ver, em primeiro lugar, com falar palavras inicialmente ininteligíveis aos homens, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Saul se comunicou com o Espírito de Deus e houve edificação. O Saul profetizou. Quando a gente estuda a língua estranha, nós percebemos de forma profunda, nós percebemos que a língua estranha, ela está no Novo Testamento, de forma explícita. Mas no Antigo Testamento ela está também, de forma implícita. E aonde que ela está de forma implícita? Nestas expressões, profetizou, sem haver o teor da profecia. Quando fala que profetizou, quer dizer que falou em línguas estranhas, falou um dialeto que ninguém conseguiu entender. O Saul não consegue entender, o povo não consegue, mas o que está acontecendo ali é que ele está sendo cheio do Espírito Santo de Deus e da graça de Deus. Lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai explicar: aquele que fala em línguas, o seu espírito comunica com o Espírito Santo de Deus. E apesar da língua ser um fenômeno ininteligível segundo a racionalidade humana e comum, esta língua estranha é o contato que o homem tem com Deus, e o espírito humano é edificado, é fortalecido, é pacificado, aleluia, torna-se alegre, torna-se próspero e abençoado por Deus. Ele profetizou quando ele foi empoderado pelo Espírito de Deus. Ele falou noutras línguas. Aleluia. Deus quer que você também fale noutras línguas. Eu não sei se você já é batizado no Espírito Santo ou não, mas se você ainda não é batizado no Espírito Santo nesse sentido de falar noutras línguas, eu quero dizer para você: Deus tem essa bênção para você. Deus tem essa virtude para você. E Deus tem essa graça para você. Aleluia, glória a Deus. A igreja do Nazareno, ela é uma igreja que reconhece, aleluia, e aceita a doutrina pentecostal do batismo no Espírito Santo. E no batismo no Espírito Santo, nos dois vieses, tanto no aspecto regenerativo, quanto nesse aspecto de falar língua estranha, você pode receber essa profecia também, essa capacidade de profetizar também. Aleluia, glória a Deus. Você pode receber essa virtude do alto também e falar noutras línguas, porque quando o Espírito de Deus desce, o Espírito comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e faz uma obra de dentro para fora. Quanta gente amargurada, quanta gente entristecida, quanta gente, aleluias, na igreja que não tem felicidade na alma. Como é possível isso? A gente não ter felicidade na alma, sendo que Jesus falou, sendo que o salmista falou, né? Primeiro, que há um rio no meio da cidade de Deus, que alegra a cidade de Deus, as santas moradas do Altíssimo, e que Deus está no meio da cidade, através dessa fonte. Aí Jesus vai e explica lá, diz: mulher samaritana, se você beber da água que esses aquíferos aí, terrenos, te dão, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água, aleluias, que não vem dos aquedutos terrenos, aleluias, mas vem dos aquedutos celestiais, se você receber dessa água que vem do alto, uma fonte, aleluias, brotará no seu interior e ela jorrará para a vida eterna. O Espírito Santo de Deus quer trazer alegria para você. O Espírito Santo quer fazer, aleluia, uma convulsão no seu interior. Não uma convulsão física, não uma convulsão mecânica, não uma convulsão aqui nesse corpo, mas uma convulsão espiritual, para que você sinta, aleluia, o desejo de profetizar, de falar em línguas estranhas, aleluia, e de receber a alegria do Senhor, a paz do Senhor. Quanto tempo faz que você não fala em línguas estranhas?
Quanto tempo faz que o seu espírito não comunica com o Espírito de Deus? Quanto tempo faz que você não se abre para esse movimento? Talvez você não se abre porque você se julga incapaz, talvez você não se abre por causa das muitas preocupações, talvez você não se abra por outras razões, mas o Senhor está dizendo: se você está no caminho certo, eu derramo do meu espírito sobre você, e você pode profetizar. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz, por gentileza, aleluia, e dê algumas palavras de adoração e de louvor ao Senhor. Ulamanai choremanai dokeneremai, Ulamana shuihamanakandoremai. O Espírito Santo quer produzir uma alegria especial em você. Uma alegria do alto, uma alegria que é fruto da ação do Espírito, uma alegria que é fruto do profetizar. Aleluia, glória a Deus. O texto fala lá para frente, depois no capítulo 10, que o Saul, de tanta efusão no interior dele, ele não só profetizou, mas ele saiu dançando também na presença de Deus. Que alegria é essa? Que prazer é esse? Que contentamento é esse? É o contentamento fruto da ação do Espírito Santo. Deus quer fazer você sair daqui alegre, com um sorriso nos lábios, com paz na alma, com, aleluia, alegria e contentamento no seu interior. Levante a sua mão, você que fala em línguas, e fala em línguas em nome de Jesus. Uramanakandoremashuramai, Lamanda cantoremanarashuramai, aleluias. Olá, nakandore manashuramai, lerebando que tere conte cantaramala shui. Deus quer renovar você, aleluia. Deus quer te encher, Deus quer te ungir. Aí você diz: pastor, hoje é um dia comum. Sim, mas o Senhor rompe a ordinariedade das nossas vidas. O Senhor rompe a rotina da nossa vida e abre os céus e derrama sobre nós do seu Espírito, e nós podemos falar em línguas. Então você que faz tempo que não ora em línguas, ore em línguas aí agora. Abaixo e tequendere manarava suigeremai, banara churamando remai lerevasia. Aleluia, as pessoas empoderadas pelo Espírito, aleluia, falam em línguas estranhas, profetizam. E esse profetizar tem a ver com falar em outras línguas, mas tem a ver também com estender as mãos, aleluia, e levantar a voz sobre vales de ossos sequíssimos, e na contrariedade da lógica, dizer: vivam esses ossos e formem um poderoso exército. E a palavra de Deus diz que quando o profeta Ezequiel ele termina essa profecia, ouviu-se um vento que veio do norte, do sul, do leste e do oeste. Aleluia, glória a Deus. E de repente os ossos começaram a se mover, os barulhos começaram a aumentar, e aquele vale que era conhecido até então como vale de ossos sequíssimos foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, levante a sua mão e profetiza. Aleluia, libera uma palavra para a sua família, libera uma palavra para a sua casa, libera uma palavra para a sua vida, libera uma palavra para o seu ministério, libera uma palavra para aqueles, aleluia, que você ama. A autoridade de Deus está sobre você. Se há alguém doente, libera uma palavra, porque Deus está dizendo: você está na autoridade do Espírito, e por causa disso você pode profetizar. Pode profetizar, pode profetizar. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Uramanakandaramai choramahai, urabandorekandaramahai, xeremanaravasurgi merebai. Quem é empoderado pelo Espírito, aleluia, se torna um homem espiritual, e aquele que é espiritual a tudo discerne, de ninguém é discernido. Aleluia, tem uma outra visão, uma outra percepção, uma outra análise, aleluia, uma outra leitura. Por quê? Porque ele está tomado pela ação do Espírito Santo.
pela graça do Espírito Santo e pela virtude do Espírito Santo. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, empoderado do Espírito Santo de Deus. E se você for, você vai falar em línguas. Se você for, você vai profetizar sobre pessoas. E se você for, aleluia, glória a Deus, você vai restituir, aleluia, e vai viver a restituição do Senhor na sua vida. Acho muito interessante porque Samuel fala assim: fique em paz, já foi restituído. Quando o Espírito Santo de Deus desce, o Senhor restitui, aleluias, aleluias, o Senhor devolve e a pessoa se alegra. Aleluias, glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus traga de volta para você, traga alegria, traga paz, traga felicidade, traga ânimo, traga coragem, traga saúde, traga força espiritual, traga virtude do alto em nome de Jesus. Aleluias. Quem quer ser empoderado pelo Espírito Santo de Deus? Aleluias. Eu sei que está uma noite quente, mas você pode levantar as suas mãos e você vai pedir ao Espírito Santo de Deus para que Ele te encha esta noite. E você vai falar em línguas estranhas. A equipe de louvor vai cantar aqui, aleluias. Assim que eu terminar de orar, eles vão cantar. E enquanto nós estivermos cantando, eu quero que você peça ao Espírito Santo de Deus para se derramar sobre você, para que você possa viver de fato, de verdade, um momento novo e especial com o Senhor, para que você possa de fato, de verdade, viver essa restituição de Deus e viver algo maior, coisas maiores e extraordinárias que o Senhor tem para você. Saul foi atrás do que mesmo, irmãos? Fala para o seu irmão: o Saul estava procurando jumentas. Diga: o Saul estava procurando jumentas e Deus tinha para ele trono. Aleluia, glória a Deus. Você vai viver coisa especial. Aleluia. Você acredita nisso? Que você vai viver coisas extraordinárias? Aleluia, glória a Deus. Deus vai preparar. Como eu não sei, mas Deus está me dizendo aqui: há algo novo vindo sobre o meu povo. Quando a gente recebe coisas que são fruto do nosso trabalho, é uma bênção. Mas Deus está falando aqui: você está trabalhando no sentido, eu vou te dar, mas eu tenho coisa especial para você. Eu tenho coisa especial, eu tenho coisa nova. O Senhor está dizendo: eu tenho coisa nova, eu tenho coisa especial, eu tenho coisa diferente. Faz isso pela tua igreja, Senhor, e vem sobre nós esta noite. Vem sobre nós, Senhor. Derrama sobre a nossa mente o teu Espírito, derrama sobre o nosso coração o teu Espírito, derrama sobre a nossa alma o teu Espírito, Senhor. Ah, meu Deus, nos leva a profetizar, a falar em línguas, a profetizar sobre pessoas. Nos ajuda, Senhor, nesse processo de melhoria e de evolução e de desenvolvimento espiritual. Ah, Pai, traz de volta, Senhor, o que foi perdido, o que se perdeu, traz de volta. E acima de tudo, Pai, faz algo novo, algo especial e algo grandioso. Vem, Espírito.